Tem coisa que começa antes de começar. Uma inquietação miúda, um silêncio que incomoda mais que barulho. Às vezes é só um pensamento rápido. Às vezes é um incômodo que grita baixo por anos. Não tem nome, mas tem força. Não tem forma, mas empurra. Você até tenta seguir o roteiro, mas uma hora entende. Tem algo em você que não cabe no papel que te deram. Tá, calma. Deixa eu começar do começo. Olá, eu sou o Leandro Kraus, esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu quero falar aqui sobre bancar o desejo. Eu quis começar com esse assunto porque, pra mim, o ponto de partida para uma grande transformação é bancar o seu próprio desejo. Mas o que isso significa? Não é só sobre querer algo. Todo mundo quer alguma coisa. A questão é, você banca o seu desejo? A sua vontade? Aquele seu desejo mais íntimo? Você banca o seu desejo quando o mundo todo vai contra ele? Ou quando todo mundo tá indo numa direção contrária? Você banca o seu desejo quando dá medo? Quando vem a culpa? Ou quando o seu desejo pode desagradar alguém que você gosta? Bancar o desejo é ter coragem de escolher por você. E isso na prática tem um custo. Às vezes é perder gente, às vezes é decepcionar expectativas que nem foram suas, às vezes é abrir mão dessa imagem bonitinha que você criou só pra agradar o mundo. E tá tudo bem, ninguém banca o desejo sorrindo o tempo todo. Mas quem não banca o desejo se afoga no que os outros querem. E isso, no fim, machuca mais. Então eu tô começando hoje uma playlist que vai falar sobre desejo. Essa playlist é uma jornada. Ela tem começo, meio e fim. E ela começa aqui, nesse ponto exato, onde você decide parar de pedir permissão pra ser quem é, mesmo que isso te custe, mesmo que isso te assuste. Acho que já deu pra perceber como as coisas vão funcionar por aqui, né? Quando eu tiver vontade de fazer alguma coisa, como interromper o vídeo, por exemplo, eu vou fazer, porque eu vou bancar o meu desejo. Então acompanhe a nossa playlist. Eu tenho muita coisa legal pra dividir com vocês. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os sentimentos que aparecem quando a gente tenta fazer isso. Culpa, medo, vergonha, resistência, liberdade, alívio, todos eles. Porque desejar é humano, mas sustentar o desejo é uma escolha. A culpa tem um talento estranho. Ela aparece quando você começa a se escolher. No começo, parece consciência. Depois você percebe que é pura prisão. Olá, bem-vindo de volta. Se você chegou até aqui, é porque tem algo aí que já começou a mexer. Junto com esse desejo de bancar ser quem você é, tem uma coisa que a gente geralmente não comenta muito no início, que é a culpa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A culpa geralmente aparece quando a gente quebra acordos invisíveis. Quando você diz, por exemplo, não quero mais isso, mas sente que deveria querer. Quando escolhe se afastar, por exemplo, mesmo amando. Quando prefere o silêncio, por exemplo, mesmo podendo se explicar. Ela não é só uma emoção. É quase um sistema de alerta, sabe? Que a gente aprendeu. A culpa te faz se perguntar, será que eu tô sendo egoísta? Injusto? Frio? Eu até tô tentando gravar aqui fora, porque o dia tá muito lindo. Mas tá -2, gente. Então nós vamos voltar lá pra dentro de casa pra eu terminar de filmar isso aqui, tá bom? Oi? A culpa, muitas vezes, vem dessa tentativa inútil de agradar as pessoas. Desde criança, a gente aprende que para receber amor, a gente precisa ser obediente. Então toda vez que a gente é obediente, a gente recebe amor. É tipo uma bonificação. E quem vai contra isso, tá errado. Quem faz diferente do que as pessoas esperam, decepciona. É assim que a gente aprende desde criança. E aí você cresce. Você começa a desejar outras coisas, você começa a querer outras coisas. Você quer trocar de cidade, você não quer mais aquele relacionamento. Você quer começar a falar não pras pessoas. E tudo isso pode vir carregado de culpa. Mesmo que no fundo você saiba que aquilo é o melhor pra você. Mas aqui vai um ponto bem importante. Você não pode achar que sentir culpa é que você tá errado. Não é sinônimo de estar certo ou errado. Sentir culpa significa que você tá se movendo, tá criando coisas novas. Que algo novo em você tá nascendo. O problema, pra ser bem honesto, é quando a gente se agarra na culpa como se ela fosse moral. Sabe quando ela paralisa, sabota, te coloca pra baixo? Aquela culpa safada que faz você pedir desculpa por ser quem você é, ou simplesmente por existir de um jeito novo. A verdade é que a culpa precisa ser atravessada, não evitada. A culpa é um sinal de que você está deixando um velho papel
pra trás. E isso é ótimo. Só entre a gente, crescer da culpa mesmo. Às vezes o que a gente mais quer é que aquele medo seja só um pesadelo. No vídeo passado a gente falou sobre culpa, essa coisa pesada que carrega e encalacra na gente, mas depois dela vem o medo. E aqui o medo é mais que um susto. É aquele medo silencioso que aparece quando você começa a sair do lugar onde todo mundo já te conhece. O medo de perder é um clássico. Medo de perder pessoas, conexões, status, afetos, certezas. Tudo bom, querido? Medo de perder tudo aquilo que você construiu para ser aceito. Você pensa, se eu bancar o meu desejo, será que as pessoas vão me abandonar? Será que eu vou ficar sozinho? E a resposta às vezes pode machucar, porque às vezes as pessoas vão te deixar. Às vezes você vai ficar sozinho. Mas o que é importante aqui para você saber é que às vezes você pode se encontrar. Mas o medo que mais congela as pessoas não é o medo de perder os outros, é o medo de se perder. O medo de não saber quem você é fora daquela rotina, daquele relacionamento, daquele desenho de vida. Você começa a mudar, você já não reconhece mais os seus limites, a sua voz, os seus gostos. É como se você estivesse se desconstruindo sem a certeza de que você vai conseguir se reconstruir novamente. Mas aí vem a virada. Às vezes, se perder é o único jeito de se descobrir de verdade. De desenterrar o que tá lá atolado, lá no nosso interior. Aquele baúzão que você tem aí? Pois é. Não tem crescimento sem medo. Não existe liberdade sem isso. O medo não é sinal de fraqueza. É sinal de travessia. E a boa notícia é, você pode ir com medo mesmo. Com a voz tremendo, com a mão suando, com o coração apertado. Porque em algum momento, o medo deixa de ser inimigo. Vira uma bússola. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a vergonha de existir de verdade. Porque quando você começa a se mostrar, mesmo com medo, bate aquela pergunta. Será que eu tô me expondo demais? Às vezes, basta o silêncio de um pôr do sol para tudo vir à tona. A vergonha, por exemplo, não grita, mas pesa. Ela não aparece quando você erra. Ela aparece quando você se mostra. Quando você brilha demais, quando sente demais, quando ousa ser você, sem pedir desculpas. É nesse momento que ela sussurra: quem você pensa que é? Olá, seja bem-vindo de volta. Nós já falamos sobre culpa, sobre medo, e o próximo assunto é o que vem junto com os dois, que é a vergonha. E a gente não fala muito sobre ela. Vergonha de ser quem é, de sentir o que sente, de querer o que quer. Vergonha de existir de verdade, sabe? Sem filtro, sem edição, sem muito mimimi. Desde muito cedo a gente aprende a usar máscaras. Para ser forte, para ser aceito, para caber nos espaços, para ser esperto, desejado. E quanto mais a gente se molda, mais a gente se distancia de quem a gente realmente é. A gente vai perdendo contato com a nossa essência, sabe? Até que quando a gente tenta voltar para nossa essência, a gente fica com vergonha. Vergonha de se mostrar, vergonha de não estar pronto, vergonha de ser demais ou vergonha de ser de menos. A vergonha, na real, diz muito mais sobre o olhar do outro do que sobre o seu próprio olhar. Você sente vergonha porque acha que vai ser julgado, rejeitado, mal interpretado, como se existir fosse uma ousadia. Como se fosse feio ser vulnerável, sabe? Eu sei que você sabe do que eu tô falando. E aí, pra não sentir
essa vergonha, esse sentimento, você se esconde. Mas o preço de se esconder é alto demais. E você sabe disso. Você começa a viver uma versão mais superficial de si mesmo, mais palatável, sabe? Mais fácil de engolir, mas muito, muito mais vazia. Na verdade, a vergonha é um sinal de que você está se aproximando do seu próprio centro. É um desconforto que você começa a sentir quando você começa a se despir do que os outros criaram pra você. E você não precisa ter medo de mudar, nem de sentir demais e nem de errar. Muito menos de existir do seu jeito. Porque quando você começa a se mostrar e a se aceitar, outras pessoas se sentem autorizadas a fazer o mesmo. E isso é muito importante. Principalmente agora nesse mundo que a gente vive. Por isso é bom lembrar. A vergonha tenta te convencer de que sentir é fraqueza. Mas sentir, na verdade, é o que te mantém vivo. Você não precisa se esconder para ser aceito, nem se diminuir para ser amado. A luz do pôr do sol não pede permissão para acontecer. E o mar continua sendo mar, mesmo quando ninguém está olhando. A liberdade de ser mal interpretado. Tem coisa melhor? Não tem. Você que chegou até aqui, nesse ponto, nesse vídeo aqui, quinto vídeo, já deu pra entender que bancar o desejo não é pra todo mundo. Não é pra quem quer. É um troço que vem, bate em você. Você acha que sai ileso, não sai ileso, mas os resultados são bons. A gente passa uma vida buscando compreensão das pessoas, né? A gente se explica, se edita, se organiza para caber nos lugares. Quanto mais a gente tenta ser compreendido, quanto mais a gente se explica, mais a gente se distorce. A gente vai se perdendo quem a gente realmente é, da nossa essência, né? Uma palhaçada, né? Isso é uma palhaçada. Se a gente tivesse esse conhecimento desde sempre, a gente não tava passando as palhaçadas que a gente passa, sofrendo com gastrite. Isso aí é uma realidade. Pessoa mais velha passou do 30, gastrite, ansiedade, ansiolítico na veia, né, meu amor? Até que um dia você cansa desta palhaçada que é ficar se editando pra ser quem você é. E essa liberdade começa quando você entende que você não precisa ser compreendido por todo mundo não, tá, meu anjo? Que a sua verdade pode e vai soar estranha pra quem vive de mentira. Receba que o seu caminho pode parecer confuso para quem nunca teve coragem de mudar de lugar, de fazer uma mudança de verdade significativa na vida, para bancar o desejo de ser quem é. Ser quem é, né? É assim que fala. Ou ser quem é. Ah, não sei, gente. É isso aí. Ser mal interpretado é parte do preço que a gente paga por bancar quem somos. É o preço da autenticidade. É o que eu sempre digo, você não vai ter controle do que as pessoas pensam sobre você, ou do que elas vão pensar sobre você. Não é não? Você que respondeu embaixo, com a buzina. É a realidade. Mas você pode escolher não passar a vida tentando agradar, ou tentando entender o que o outro quer, o que o outro deixa de querer. Gente, isso não é problema seu. Quando você banca quem você é, a opinião do outro deixa de ser relevante. Ou deveria deixar de ser relevante. Por que você precisa tanto da aprovação do outro para bancar o teu desejo? Você não tá com vontade de fazer? Você não tem vontade de fazer? Então vamos buscar essa liberdade. Vamos atrás dela. Porque depois fica choramingando no grupo de WhatsApp, aquilo lá. Nananina, não. A verdadeira liberdade não é quando todo mundo te entende. É quando, mesmo sendo mal lido, você continua sendo quem você é. Com leveza, verdade, autenticidade, alegria, com paz. Tem gente que vai te julgar de longe. É normal. As pessoas gostam de julgar. É normal do ser humano, a gente não vai controlar. Nesse momento mesmo, 27 milhões de pessoas estão julgando esse vídeo. Minha audiência, né? 27 milhões já alcancei aqui, né? É só uma semana de canal. Mas tem gente que vai te julgar de longe. Mas também tem gente que vai te reconhecer de perto. E você não precisa se perder só pra ser bem visto. Então, eu espero o pai terminar aqui. 3, 2, 1, termino de gravar esse vídeo. Você quer aparecer de novo? Tem uma liberdade que a gente só encontra quando para de tentar explicar.
quando entende que ser você não precisa fazer sentido para os outros. Nem sempre vão entender. E tudo bem. Você não veio com manual. E não é a sua função caber em todos os olhos. Ser incompreendido dói, mas liberta. Porque é nesse espaço, entre o julgamento e o silêncio, que você se encontra. Sem plateia, sem aprovação, só você. E o que faz sentido pra você. Tem uma hora em que o peito solta. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir. O desejo que antes doía, agora só pulsa. Você não precisa mais se explicar, nem pedir desculpas por querer o que quer. Esse é o alívio. Quando o peso vai embora e o espaço volta a caber você, inteiro, sem concessões. É aqui que você entende que bancar o próprio desejo valeu a pena. Olá e seja bem-vindo ao último episódio da nossa microsérie, da nossa playlist sobre bancar o desejo. A gente passou por alguns momentos, né, de maneira muito superficial, que depois eu pretendo aprofundá-los em vídeos maiores. A proposta do YouTube é essa, né, e a minha proposta para o meu canal é trabalhar de maneira profunda os assuntos, mas eu quis fazer uma introdução breve do que mais ou menos vai ser o meu canal, com esses 6 vídeos. Na verdade, eu tenho até um 7º vídeo que vai ser liberado amanhã, aqui para vocês, vai ser tipo um vídeo bônus, porque ele era o primeiro vídeo do canal. Olha que engraçado. E eu acabei descartando aquele vídeo porque eu achei ele de baixa produção, eu filmei ele ano passado, depois editei final do ano. Ele é um vídeo que ele não tem a qualidade muito boa, sabe? Ele é um vídeo mais precário mesmo, mas tem muita coisa legal que eu falei ali. A edição é bem simples, muito simples, e eu tinha descartado mesmo esse vídeo, mas eu acho que parte da nossa produção artística, ou parte do nosso processo criativo de aprendizado, é mostrar mesmo a nossa evolução enquanto criador e tudo mais. Então eu acho que faz sentido eu postar ele como um bônus. Sai amanhã esse vídeo. Bom, se a gente chegou até aqui, pelo menos um pouquinho é pra você estar sentindo um alívio. Primeiro porque acabou, né? Porque depois que a gente banca o nosso desejo, tem sim um alívio. Um sentimento de alívio de não dever nada pra ninguém. Durante muito tempo na vida da gente, a gente passa achando que deve alguma coisa. Aos nossos pais, ao nosso trabalho, ao nosso chefe, ao algoritmo, à sociedade, à igreja. Deve um comportamento, uma postura, um resultado, um sorriso. Mas chega uma hora que você entende. Viver tentando quitar uma dívida que nunca foi sua é exaustivo e inútil. Quando você banca o seu desejo, atravessa o medo, suporta a vergonha e se permite ser mal interpretado, chega aqui. Onde a respiração volta. Onde o corpo relaxa. Porque enfim você percebe que não precisa provar nada a ninguém. Não deve ser o que os outros querem ou esperam. Não deve justificar o que sente. E não deve pedir desculpa por existir. Você só deve ser fiel a uma coisa: a sua verdade, com presença, sem carregar o peso de se encaixar, de agradar, de se sacrificar o tempo todo. Esse alívio não vem de fora, não vem quando os outros te liberam, vem quando você se libera. E quando isso acontece, o mundo muda de cor. Ou melhor, você começa a ver o mundo com os seus próprios olhos. E nunca mais com os olhos de quem te moldou, ou tentou moldar durante um tempo. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui nessa microsérie sobre bancar o desejo. É muito importante para mim começar o meu canal de uma maneira muito orgânica, sobre as coisas que eu acredito, sobre as coisas que eu escrevo, sobre as coisas que eu compartilho, que eu aprendo, que eu estudo bastante. Muito curto, muito sucinto, mas eu acho que deu para ter uma ideia, um resumo sobre como as coisas funcionam na minha cabeça, sobre o que eu acredito, sobre a verdade. Dos sentimentos. É disso que eu gosto de falar, é disso que eu gosto de escrever. Vocês vão ver muito sobre isso por aqui. Acho que o mundo de hoje tá precisando de clareza e precisando ouvir o óbvio. E talvez essa seja a maneira que eu encontrei de me comunicar com vocês. Eu tô muito feliz de fazer esse conteúdo, eu tô muito feliz e realizado só de fazer por fazer mesmo.
Mas se isso de alguma forma tocou você, ou se você acompanhou, ou se você tem algum feedback para me dar, ou se você gostaria de deixar um recado, ou de incluir alguma coisa, ou de fazer alguma sugestão para mim, você pode comentar, deixar tudo aqui embaixo, eu vou comentar com você, a gente vai discutir, enfim. Muito obrigado por chegar até aqui. E lembre-se, viver com leveza não é luxo, é urgência. Um beijo, até qualquer hora. Bancar o próprio desejo não é sobre vencer. É sobre não desistir de si. Você vai sentir culpa, medo, vergonha e depois liberdade, alívio. Vai ser mal interpretado, vai duvidar, vai quase voltar para trás. Mas em algum lugar no caminho você percebe: se tem um preço para ser quem você é porque vale. E a única coisa pior do que bancar o desejo é passar a vida inteira se traindo.